Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Sou a missionária Elizabeth. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, a seguir. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Palavra maravilhosa nesta tarde, aonde nós vemos o poder de Deus na vida daquele que realmente confia em Deus. Por isso o Senhor diz na sua palavra que o justo ele precisa viver pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós temos a força da fé para esperar no impossível a resposta do Senhor, o socorro do Senhor no momento das maiores aflições que vêm sobre a face desta terra. E nós vemos aqui Deus operando através da vida de Pedro algo tão grande que nos faz até mesmo estremecermos nos nossos dias. Porque nos nossos dias nós cremos no mesmo Deus, nós servimos o mesmo Deus de Pedro. E poucas obras maravilhosas nós temos visto, porque muitos têm deixado de se colocar realmente na presença de Deus. Muitos têm esquecido que é tempo de clamar e buscar a face do Senhor, e Ele vai responder coisas grandes e firmes. Muitos esqueceram essa promessa do Senhor. E muitos estão caminhando como se tateando como cego ao meio-dia. Tendo um Deus tão grande, tendo um Deus tão poderoso, e vendo pouco milagre. Nós precisamos mudar esta situação. Precisamos nos achegar realmente diante de Deus e nos colocarmos como verdadeiros servos, fiéis, servos que creem, e buscarmos a face do Senhor para que o Senhor seja, aleluia, louvado e engrandecido nos nossos dias, através das nossas vidas. Porque o Senhor nos deu poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. Mas hoje temos vivido um evangelho onde as pessoas se deixam sucumbir diante de pouca coisa. Qualquer problema tão pequeno, às vezes dentro do seu lar, as pessoas já não estão resistindo, não estão mais suportando, e por causa de coisas pequenas têm tentado deixar o Senhor. E nós precisamos mudar isso. Por quê? Porque quando nós vemos Pedro ali, chegando na autoridade do Senhor, e dobrar o seu joelho, e clamar ao Senhor e dizer para aquela mulher: levanta-te.
tomando ela pelas suas mãos e levantando em nome de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele nos disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez, ainda faria maiores. Mas e nós, nos nossos dias, o que está acontecendo conosco? Nós precisamos voltar a nossa fé realmente ao alto e mostrarmos ao mundo que servimos um Deus poderoso, um Deus que cura o câncer, um Deus que ressuscita morto, um Deus que levanta paralítico. O povo deixou de crer porque não, a própria palavra diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, e não havendo milagre, o povo não crê. Nós vemos aqui que tudo isso foi notório ali em Jope. Isso que aconteceu através da vida de Pedro, mostrando o poder do Senhor, mostrando que o Senhor é vivo, mostrando que o Senhor é poderoso, mostrando que o Senhor, ele pode todas as coisas. E nesta tarde eu venho falar para você, o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Nós é que mudamos a nossa maneira de viver como cristãos. E precisamos mudar esta situação. Porque o nome de Cristo tem sido blasfemado. O nome de Cristo tem sido rejeitado. O nome de Cristo tem sido realmente largado de lado. Muitos estão voltando para trás, porque não sente mais a essência da palavra de Deus em suas vidas. Entram nos templos vazios, com a sua alma vazia, e saem vazias, com as suas almas vazias de dentro das igrejas. Porque não está havendo mais união, não está havendo mais comunhão com o Espírito Santo, não está havendo mais união entre os próprios irmãos. Quando Paulo ele nos diz orai sem cessar, ele está falando para que nós venhamos buscar realmente o revestimento que vem do alto, para que se cumpra em nossas vidas aquela palavra, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A nossa geração não vê mais milagre. A nossa geração é uma geração fraca. Não consegue mais vencer os seus próprios problemas. E não consegue levar a Cristo aqueles que estão verdadeiramente na sarjeta, aleluia, se sujando do pecado, se contaminando, aleluia, na imundícia do pecado. Precisamos ter mudança, precisamos realmente mudar esta situação. Não podemos mais continuar desta forma. Temos que ter uma fé viva, temos que ter, aleluia, Jesus, uma comunhão com Cristo, de tal maneira que nós possamos, aonde nós passarmos, refletir a glória de Deus e mostrar ao mundo que Cristo vive e reina para todo sempre. Porque o mundo jaz no maligno. O pecado assola a terra. O engano tem assolado tremendamente a face da terra. E nós, que fomos chamados como sal da terra e luz do mundo, temos nos calado diante de tanta situação. Temos nos calado diante do mundo aí fora. O mundo não crê mais.
E nós precisamos mudar a nossa história como cristão. Olhe para Pedro. Antes de Jesus ser crucificado, Pedro, ele estava tão temeroso com a sua vida, de perder a sua vida, que quando lhe perguntaram, tu és um deles, ele abriu a sua boca e disse, eu nunca vi este homem. Mas quando Pedro se converteu, quando Pedro pôde receber, aleluia, Jesus, a unção poderosa do Espírito Santo no cenáculo, quando eles estavam orando ali, ele abriu a sua boca. 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Pedro chega ali, antes de chegar em Lida, antes de chegar em Jope, ele passa em Lida, ele vê um paralítico e diz com toda a autoridade para aquele paralítico, Enéia, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. Aí de repente lhe chamam para Jope e ele chega lá, dobra seus joelhos e ordena para que Dorcas se levante da morte. A ponto de Pedro se colocar tanto na presença de Deus, se está firmado tanto na rocha que é Cristo, que por onde Pedro passava, eles iam levando os paralíticos, os enfermos, os endemoniados, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse para que fosse curado. Olha a referência de um verdadeiro cristão. Olha o que é um homem se colocar na presença de Deus e colocar a sua fé em ação e estar com seus pés firmes na rocha. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos realmente mudar esta situação de crente mole. Crente que não tem mais autoridade. Vamos ser verdadeiros cristãos. Vamos levar ao mundo o nome de Cristo e mostrar ao mundo que o nosso Deus é o fiel de Jacó, é fiel e verdadeiro, é aquele, aleluia, Jesus, que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos mostrar ao mundo que o Senhor, Ele é Deus, que o Senhor, Ele é poderoso, que o Senhor, Ele vive, que o Senhor, Ele reina, que o Senhor, Ele opera, que o Senhor, Ele está pronto para salvar, libertar o homem do pecado. Não podemos mais ser esses cristãos medrosos. Eu não vou falar isso porque vai se desviar. Chega na autoridade do Espírito Santo e diga: o Senhor é aquele que diz na sua palavra que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos realmente estar firmados na rocha que é Cristo, porque o pecado assola a terra, o pecado tem entrado dentro dos lares, o pecado tem entrado no meio das famílias, e é preciso realmente nós despertarmos como cristão e levarmos, aleluia, Jesus, a palavra de Cristo para aqueles que estão vivendo em trevas, para aqueles que estão vivendo momentos difíceis, momentos onde querem tirar até sua própria vida porque não tem Cristo. Precisamos realmente estar firmado em Cristo. Pedro, ele tinha a sua vida firmada na rocha que é Cristo. Pedro tinha a sua fé firmada, inabalada. Era uma fé inabalável. Por isso ele pôde chegar
diante da morte e repreender a morte e repreender, aleluia, tudo aquilo que estava diante dele. Porque ele chega diante de Enéas e diz: Enéas, levanta em nome de Jesus Cristo, porque Jesus te dá saúde. E hoje o povo de Deus está dizendo o quê? E hoje o povo de Deus tem falado o quê para aqueles que estão prostrados em meio ao caminho? Em meio a esta caminhada, em meio a esta jornada, onde muitos têm desistido de continuar no caminho apertado. É preciso realmente haver conversão em nossos corações. Realmente é preciso mudança em nossas vidas. Realmente é preciso estarmos, aleluia, Jesus, firme em nossa fé. Porque quando nós estamos firmes na nossa fé, o inferno tem que reconhecer que aquele que é selado no nome de Cristo, ele vence as potestades, ele vence o inferno, ele vence tudo aquilo que vem sobre ele. E nesta tarde, eu gostaria de dizer a você que está aí na dúvida, que está na incerteza, achando que a tua luta é muito grande. Se coloque na presença de Cristo, se coloque em oração, se coloque, aleluia, em jejum, se coloque na leitura da palavra do Senhor. E nós temos que estar atentos a isso, porque senão nós nos deixamos levar pelo dia a dia, nós nos deixamos levar pelas lutas pequenas e não nos capacitamos e não nos fortalecemos no Senhor. Precisamos realmente estar atentos, assim como Pedro. Pedro, ele se preparou, ele buscou ao Senhor, ele se colocou na presença do Senhor de tal maneira que após a descida do Espírito Santo, ele se tornou em outro homem. E hoje não vemos mais cristãos preparados, cristãos que estão se colocando na frente da batalha pelo Senhor. Temos visto sim, pessoas desistindo da caminhada, pessoas realmente achando que a sua luta é tão grande que tem que parar. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E Pedro compreendeu isso. E Pedro se colocou de tal maneira na presença do Senhor, a ponto de chegar para Enéas dizer: Enéas, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor de tal maneira que o mundo aí fora veja Cristo em nós. Veja realmente que o Senhor opera, que o Senhor ele faz, que o Senhor ele está conosco por onde nós andarmos. Aí sim, quando o povo aí fora olhar e contemplar Cristo em nós, eles começarão a se render aos pés do Senhor, porque assim aconteceu com Pedro. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quando ele abriu a sua boca, pessoas de várias línguas se converteram, porque sabiam que não era a voz de homem, mas sim, aleluia, Jesus, o revestimento do Espírito Santo de Deus, que move o coração endurecido do ser humano. É isso que nós precisamos. É para isso que nós temos que nos preparar nesses últimos dias. Você tem se preparado? Você tem se colocado realmente na presença de Deus, como é necessário, para que a glória de Deus reflita a todos?
Ou você tem desanimado em meio a esta caminhada? Para e pense nisto, porque é necessário realmente termos os nossos corações voltados a Deus e se cumprirá aquela palavra que nos diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Mude a tua história, mostre ao mundo, mostre ao inferno que o Senhor é Deus verdadeiramente na tua vida. Deixe o Senhor operar, deixe o Senhor agir, deixe o Senhor fazer. E almas realmente chegarão aos pés do Senhor através da minha e da tua vida. Amém? Que verdadeiramente o Senhor venha fazer uma grande obra na tua vida e você seja um farol que venha resplandecer a luz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao teu coração aquilo que eu não pude expressar. E que o Senhor seja a vida na tua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde desde agora e para todo sempre.